Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 9. As viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados. Começando do verso 52, então indo para a tradução, os budistas puderam compreender que o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu era um Vaishnava e voltaram para casa muito tristes. Mais tarde, contudo, começaram a conspirar contra o Senhor. Uma vez armada a trama, os budistas trouxeram um prato com alimento intocável perante o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que era Mahaprasada. Quando a comida contaminada foi oferecida a Sri Chaitanya Mahaprabhu, um pássaro muito grande apareceu no local, apanhou o prato com seu bico e bateu asas em retirada. Na verdade, a comida intocável caiu sobre os budistas, e o grande pássaro deixou o prato cair na cabeça do principal mestre budista. Ao cair sobre sua cabeça, o prato produziu um grande ruído. O prato era feito de metal, e ao golpear a cabeça do mestre, sua borda a cortou, deixando o mestre caído no chão, inconsciente. Vendo seu mestre caído, inconsciente, os discípulos budistas puseram-se a chorar bem alto e correram ao refúgio dos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos oraram ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, dirigindo-se a ele como a própria suprema personalidade de Deus e dizendo: Senhor, por favor, perdoai nossas ofensas. Por favor, tende misericórdia de nós e ressuscitai nosso mestre espiritual. Então o Senhor replicou aos discípulos budistas: deveis todos cantar bem alto os nomes de Krishna e Hari ao pé do ouvido de vosso mestre espiritual. Através deste método, vosso mestre espiritual recobrará sua consciência. Seguindo o conselho de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os discípulos budistas começaram a cantar o santo nome de Krishna congregacionalmente. Quando todos os discípulos cantaram os santos nomes Krishna, Rama e Hari, o mestre budista recobrou a consciência e logo pôs-se a cantar o santo nome do Senhor Hari. Quando o mestre espiritual dos budistas começou a cantar o santo nome de Krishna e submeteu-se ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as pessoas ali reunidas ficaram perplexas. Então, súbita e estranhamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o filho de Satidevi, desapareceu da vista de todos, sem que ninguém conseguisse encontrá-lo. Esse é o verso 63. Agora nós vamos ler alguns significados que Prabhupada deu. 2 significados que estão mais para frente. Um é o do verso 49. Não, 49 não. Do verso 53. E o outro é do verso 61. Nós paramos no 63, quando termina esse episódio. Então, no próximo domingo começa um episódio já Chaitanya Mahaprabhu visitando Tirupati e Trimala. O verso 53 é o seguinte: uma vez armada a trama, os budistas trouxeram um prato com alimento intocável perante o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que era Mahaprasada. Aqui é preciso contextualizar. Foi lido no domingo passado, provavelmente, o começo do capítulo, quando Chaitanya Mahaprabhu se encontra com alguns budistas e os budistas criam uma situação bastante desagradável. Chaitanya Mahaprabhu discute, apresenta os pontos, eles ficam humilhados publicamente. Então, se sentindo humilhados publicamente, eles resolvem reagir. Aqui dá para ver a grande importância do diálogo interreligioso que hoje em dia se tenta fazer. Esse diálogo interreligioso é um milagre acontecer, porque intrarreligiosamente o diálogo é muito precário. Quase todas as religiões sofrem da mesma dificuldade da compreensão mútua entre as pessoas dentro da própria religião. Agora imagine o que é discutir ou conversar temas polêmicos com pessoas de outras religiões.
Então, felizmente, o mundo está se tornando mais esclarecido, mais culto. Hoje em dia se fala muito de escuta empática, se fala muito da importância do outro, da comunicação não violenta. Então, todos esses temas são estímulo para nós vencermos a nossa dificuldade de compreender o outro, nós vencermos a nossa experiência canista adhikari na relação com Deus. Na experiência canista adhikari, nós ficamos muito presos às regras, regulações e ao processo material em si, e não temos a capacidade de ter uma experiência subjetiva, uma experiência além da nossa experiência física. Isso é muito difícil entrar na metafísica da consciência de Krishna ou da consciência ou de qualquer nível de prática espiritual. E, em geral, nós somos muito pragmáticos e o mundo está ficando muito assim. Porém, há um desafio, há reflexões a respeito de temas como a escuta empática, de temas como a convivência comunitária, como a inclusão, falamos disso recentemente, como a inclusão das pessoas. Então, o mundo está questionando, pelo menos, isso já é uma grande vantagem, porque do questionamento vem reflexões importantes e eles vão procurar, naturalmente, pesquisar fontes originais de onde todo esse tema emana. E o nosso movimento é chamado de canto congregacional. Então é para criar uma relação congregacional, uma relação de convivência uns com os outros. Então aqui nós temos um episódio até, digamos assim, feio e com violência e tudo. A gente pode, assim, de forma muito canista adhikari, a gente pode desfrutar de uma situação dessa, de ver um líder religioso de outra linha levar um prato na cabeça e cortar. Mas ao mesmo tempo, a gente também pode ver qual era a intenção dele, que era de contaminar o grupo de devotos. E também esse pássaro grande, nós vamos ver Prabhupada falar disso, esse pássaro grande não veio por acaso, não era um abutre ou uma coisa assim que veio por acaso somente interessado na comida. Tem um arranjo da própria Suprema Personalidade de Deus. Então, o mais importante é que a gente observe tudo isso com uma reflexão de lamentação. Por que precisa ser assim? Por que as pessoas têm que competir dentro das suas linhas religiosas, das suas linhas espiritualistas, ao ponto de, se sentindo derrotado filosoficamente, desejar vingança? Vingança não combina com espiritualidade, não combina com seguidores da espiritualidade, porque demonstra que a pessoa não confia na justiça divina. Ele quer a vingança porque ele quer fazer justiça com suas próprias mãos. E ele compreende que suas mãos são superiores às mãos da pessoa suprema. Então ele não deixa nas mãos da pessoa suprema e quer fazer justiça com sua própria mão, quer se vingar. Foi o que aconteceu com os aqui chamados budistas, que se aproximaram de Chaitanya Mahaprabhu com um clima de vingança. E no final deu tudo certo para a nossa linha, porque eles começaram a cantar Hare Krishna, todos cantaram Hare Krishna, e nós podemos entender, através dos princípios da nossa linha, de que eles tinham se aproximado da forma mais prática de Krishna disponível na era de Kali, que era das desavenças, a era das intrigas, a era de toda essa confusão. Tudo isso é bem propício agora. Não precisa muitas razões para ter briga. A própria atmosfera do ambiente promove os desentendimentos. Isso é Kali Yuga. Não precisa razão. Às vezes é o que a gente tanto sabe quando
depois que avalia muito, que sofre da briga e tudo mais, vai ver que é um mal entendido. Isso é típico de Kali Yuga. O que é que promove o mal entendido? A atmosfera de Kali Yuga. Faz de um conceito, faz um conceito ser mal entendido e criar uma grande confusão. E depois todo mundo vem, pede desculpa, se abraça, chora. Quando pode, né? Quando são bom caráter. Quando não são assim, aí ficam inimigos para sempre, né? Então, aqui vamos ver o significado de Prabhupada para esse verso 53, que diz que uma vez armada a trama, ou seja, os budistas querendo se vingar, os budistas trouxeram um prato com alimento intocável perante o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que era Mahaprasada. Prabhupada explica. A expressão apavitrana refere-se ao alimento que não é aceitável para um Vaishnava. Em outras palavras, o Vaishnava não pode aceitar nenhum alimento oferecido por Avaishnavas, como se estivesse aceitando Mahaprasada. Este deve ser um princípio para todos os Vaishnavas. Ao ser indagado qual é o comportamento de um Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu replicou: o Vaishnava deve evitar a companhia de Avaishnavas, Asat. A palavra Asat refere-se a um Avaishnava, isto é, aquele que não é Vaishnava. Asat Sangha Tyaga, Ei Vaishnavachar, do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. O Vaishnava deve ser muito estrito neste aspecto e não deve, em absoluto, cooperar com Avaishnavas. Caso um Avaishnava ofereça alimentos em nome de Mahaprasada, não se deve aceitá-los. Tais alimentos não podem ser prasadas, pois um Avaishnava não pode oferecer coisa alguma ao Senhor. Às vezes, os pregadores do movimento para a consciência de Krishna têm que aceitar comida numa casa onde o chefe de família é Avaishnava. No entanto, caso se ofereça este alimento à deidade, pode-se comê-lo. O Vaishnava não deve aceitar alimentos ordinários cozidos por Avaishnavas. Mesmo que o Avaishnava os cozinhe impecavelmente, ele não pode oferecê-los ao Senhor Vishnu, não se podendo aceitá-los como Mahaprasada. Segundo o Bhagavad Gita 9.26, Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayachiti Tadaham Bhakti Upahritam Ashnami Prayatatmana. Se alguém me oferece com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu as aceitarei. Krishna pode aceitar qualquer coisa que seu devoto lhe ofereça com devoção. Pode ser que um Vaishnava seja vegetariano e um cozinheiro muito limpo, mas por não poder oferecer os alimentos a Vishnu, não se pode aceitar os alimentos cozinhados por ele como Mahaprasada. É melhor que o Vaishnava recuse tal comida, considerando-a intocável. Então, continuando, vamos aqui a explicação da comida intocável. Então, não se diz o que era, quais eram as preparações, né? Apenas se fala que era intocável. Então, não é necessariamente comida feita com carne, peixe, coisas contaminadas, diretamente contaminadas. Prabhupada puxa para outro conceito, o conceito do alimento feito pelo Avaishnava. Isso é muito importante de se compreender aqui. E por isso um devoto sempre deve estar atento para a sua relação com o alimento. Quando ele tem essa relação com o alimento, ele faz a sua oferenda a Krishna. E ele, então, purifica aquele alimento. Foi o que Prabhupada explicou. Mesmo que na casa de uma Vaishnava, uma pessoa chegue na casa dessa pessoa, ela pode comer esse alimento se ela oferece. Então, essa é a atitude dos devotos. Por isso, os devotos
cantam Sarira Vidyajal, que é para desenvolver a consciência mais elevada. Prabhupada não cantava, nem foi ele quem introduziu o cantar antes da prasada, assim, mas foram os devotos, compreendendo a importância da reflexão de todos os nossos atos, da ressignificação de toda a nossa liturgia, para a gente não ficar assim apegado a todos os aspectos externos. Então os devotos se introduziram e assim a gente canta para se conscientizar da grande importância do alimento na nossa própria purificação, da purificação da nossa consciência. Então aqui Prabhupada explica e a explicação dele é suficiente. Agora vamos para o verso 61, que também tem um significado de Prabhupada dentro desse contexto que lemos aqui. O verso 61 diz o seguinte: quando todos os discípulos cantaram os santos nomes Krishna, Rama e Hari, o mestre budista recobrou a consciência e logo pôs-se a cantar o santo nome do Senhor Hari. Significado: Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que, na verdade, todos os discípulos budistas foram iniciados por Sri Chaitanya Mahaprabhu no cantar do santo nome de Krishna, e ao cantarem, realmente tornaram-se pessoas diferentes. Naquele momento, deixaram de ser budistas ou ateístas, passando a ser Vaishnavas. Consequentemente, aceitaram de imediato a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sua consciência de Krishna original reviveu, e logo eles foram capazes de cantar Hare Krishna e de dedicar-se a adorar o Supremo Senhor Vishnu. É o mestre espiritual que liberta o discípulo das garras de Maya, iniciando no cantar do Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira, um ser humano adormecido pode reviver sua consciência cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em outras palavras, o mestre espiritual desperta a entidade viva adormecida para sua consciência original, de modo que ela possa adorar o Senhor Vishnu. Este é o propósito de Diksha, ou iniciação. Iniciação quer dizer receber o conhecimento puro da consciência espiritual. Um ponto a observar a este respeito é que o mestre espiritual dos budistas não iniciou seus discípulos. Ao invés disso, seus discípulos foram iniciados por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e, por sua vez, capacitaram-se a iniciar seu dito mestre espiritual. Este é o sistema de Parampara. O dito mestre espiritual dos budistas, na realidade, ficou na posição de discípulo e, depois que Sri Chaitanya Mahaprabhu iniciou seus discípulos, estes agiram como mestres espirituais dele. Isto só foi possível porque os discípulos do Acharya budista receberam a misericórdia do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. A menos que sejamos favorecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu, na sucessão discipular, não podemos agir como mestres espirituais. Devemos aceitar as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o mestre espiritual de todo o universo, e compreender como alguém torna-se mestre espiritual ou discípulo. Bem interessante, né? O Chaitanya Charitamrita tem essa particularidade dos significados de Prabhupada. Prabhupada aprofunda muito a sua explicação a respeito da consciência de Krishna e seu nível, os seus diferentes níveis. Então aqui nós vimos uma explicação de Prabhupada. Tem um fato histórico, esse fato histórico, o fato histórico do mestre budista, do grupo budista, que era composto por um mestre monitor, ele não era o mestre iniciador, ele era o líder daquele grupo. Então eles, porque o mestre ficou inconsciente, os discípulos se renderam, e porque se renderam, receberam o Mahamantra e foram dar ao mestre o Mahamantra. Então, por dar ao mestre o Mahamantra, inverteram a posição de guru-discípulo ali. Então,
essa é uma situação bem interessante apresentada aqui. Prabhupada cita o Mahamantra completo neste verso, neste significado. E depois ele diz, ele explica que a menos que sejamos favorecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu na sucessão discipular, não podemos agir como mestres espirituais. Devemos aceitar as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o mestre espiritual de todo o universo, e compreender como alguém torna-se mestre espiritual ou discípulo. Aqui o ponto é mestre espiritual, mas a posição de mestre espiritual e de discípulo estão sempre correlacionadas. Um mestre espiritual já é discípulo também, né? Ele é discípulo de seu próprio mestre espiritual. Então, a corrente de sucessão discipular é composta por mestres espirituais e discípulos, e todos os acharyas da corrente de sucessão discipular são tanto mestres espirituais como discípulos. Então, e todos têm que ser genuínos, porque a corrente de sucessão discipular vai acontecer se de fato forem discípulos genuínos e mestres espirituais genuínos. Não se faz uma corrente só de mestres espirituais genuínos. Tem que haver discípulos genuínos, senão não gruda a corrente, né? Não fecha o elo. É preciso haver mestre e é preciso haver discípulo. O discípulo aceita o mestre por sua própria conta e logo ele se torna um elo onde outro discípulo vem e adere a ele, e assim forma uma corrente de sucessão mestre-discípulo. Então, é preciso haver genuinidade de todas as partes, tanto do mestre espiritual como do discípulo. Então, tanto um quanto o outro devem ser genuínos. Aqui a história é uma história que tem esse grau de violência, esse grau típico de Kali Yuga, quando a pessoa deseja se vingar porque foi frustrada em sua própria crença pessoal, particular. Tem tudo isso, mas é um relato histórico, ocorreu e foi relatado no Chaitanya Charitamrita para servir de lição para os leitores do Chaitanya Charitamrita, como nós que estamos lendo aqui agora. Então aqui nossa explicação termina no verso 63, não termina no verso que tem significado, mas sim no 63, quando no próximo domingo começará com 64, quando outro tema vai ser iniciado. Alguma pergunta? Comentário? Maharaj, assim, no significado anterior de Krishna Prabhupada eu fiquei assim, um pouco confuso, porque num momento ele fala assim que o Avaishnava ele não está apto a cozinhar para o Sr. Vishnu. O alimento que um Avaishnava cozinha não pode ser oferecido ao Sr. Vishnu. Mas aí ele também fala que às vezes os devotos, quando eles vão à casa de um Avaishnava, os devotos aceitam esse alimento, contanto que o alimento seja oferecido à deidade. Uhum. Mas daí isso que eu fiquei assim, mas se o alimento foi conhecido por um Avaishnava, não pode ser oferecido para Vishnu, ou seja, não pode ser oferecido para a deidade. Então como que para mim ficou uma coisa meio contraditória assim. Não, é porque nós temos uma ideia litúrgica da ISKCON, entendemos a deidade, a figura que está no templo. Uhum. Mas quando nós saímos para qualquer lugar, nós levamos a deidade no templo do nosso coração, no altar do coração, no templo do nosso corpo. Então, se nós chegamos numa casa de Avaishnavas e o alimento é oferecido e é um alimento basicamente correto, que não tem contaminação de carne, peixe, ovo, essas coisas, então o devoto pode oferecer aquele alimento à deidade que está lá no altar. Ele não precisa estar na frente da deidade com o sininho na postura adequada. Ele oferece à sua deidade, mas ele oferece onde ele está. Essa é a dinâmica de alguém que se locomove. Então nós não precisamos estar constantemente dentro do templo, na frente da deidade, para oferecer o alimento à deidade. Onde quer que estejamos, podemos oferecer. Então, mesmo na casa de um Avaishnava, podemos oferecer o alimento para a deidade. O alimento é servido e nós oferecemos. E as pessoas, às vezes, nem precisam perceber. Mas, às vezes, até vira
uma atividade interessante, congregacional, né? A pessoa, queria agradecer essa apressada, quem cozinhou, quem foi que cozinhou e tal, esse alimento que aqui está. Antes de comer, eu queria convidar todos vocês a uma reflexão, todos podemos lembrar da graça divina e tal, e oferecer, e ele oferece. Essa meditação é uma oferenda. Entende? Assim, na minha questão, assim, nem era a questão assim, da presença física da deidade, né? Mas essa questão de que pode ou não pode ser oferecido, porque no momento ele fala que pode, no momento ele fala que não pode. Mas... Não, normalmente não pode, mas o que acontece se ele está pregando, ele está representando a deidade que está no altar, ele está representando a deidade na casa de alguém. A pessoa, por educação, deve cozinhar. Ele pega esse alimento e o que ele faz? Ele oferece. Entende? Aí quando ele oferece o alimento, a pessoa cozinhou, mas ele oferece. Na ritualística natural, geralmente quem oferece os alimentos não é o cozinheiro. Por exemplo, numa casa, a tradição de uma grija comum é que a esposa cozinha e o marido oferece. Naturalmente é assim. Nos templos também, né? Nos templos, às vezes, o próprio cozinheiro oferece, né? Aqui no Brasil, que tem carência de pujares, geralmente é a mesma pessoa que cozinha que oferece, né? Mas assim, em templo onde tem mais pujares, um devoto cozinha e o outro devoto que... Como o Nova Gokula é assim, né? Nova Gokula, tem o cozinheiro da deidade e tem o pujari que oferece. É verdade. Mas geralmente essa é a etiqueta. Porque, inclusive, depois de cozinhar, a pessoa está suada, cansada, já está num nível de, digamos assim, de limpeza, desgastada. Então ela cozinhou, mas ela está ali com o cheiro do ghee, com o cheiro que vai entrando pelo cabelo, pela roupa. Às vezes a gente encontra com alguém que está cozinhando e a gente sente na própria pessoa o cheiro da cozinha, né? Então aí ela vai diante da deidade. Por isso normalmente é assim, mas isso são regrinhas que não são fundamentais. Se nós ficarmos presos a todas essas regras, não damos um passo na direção de Krishna Prema. Podemos dar um passo na direção da religiosidade, mas não vamos dar nenhum passo na direção de Krishna Prema mesmo. Vamos ficar presos em tudo isso e vamos sucumbir nessa situação. Por isso que Rupa Goswami recomenda Niyamagraha, que é não ficar preso a todo esse tipo de situação. Mas a ideia aqui é que possamos entender a dinâmica e a importância da pregação. Imagine, nós não podemos oferecer uma comida cozinhada por um Avaishnava, mas um Avaishnava, para se tornar um Vaishnava, precisa da associação dos Vaishnavas. Então o que é que os Vaishnavas fazem? Os Vaishnavas vão até a casa do Avaishnava e quando chega na casa, aceita tudo que ele tem de bom para oferecer. E ele aceita, o Vaishnava aceita tudo que o Avaishnava tem de bom. Aceita e oferece. E depois que ele oferece aquilo, o Avaishnava se purifica dentro da sua consciência, da sua existência. E com esse grau de consciência, de purificação novo que ele adquiriu por cozinhar para os Vaishnavas, ele se candidata a avançar espiritualmente e mudar da posição de Avaishnava para Vaishnava. Então a dinâmica é a dinâmica da compaixão, não é a dinâmica da religiosidade, é a dinâmica da compaixão pelas pessoas, para poder ajudar as pessoas a se purificarem. Entende? Essa é a dinâmica da compaixão. O exemplo de Krishna no coração é o exemplo de Hanuman, que tem Sitarama e ele abre o peito para mostrar. Essa é uma foto bem bonita, dramática também, né? Para quem é cirurgião fica impressionado. Mas vê que ele abre o peito assim e está lá Sitarama dentro do peito dele. Esse é o exemplo de que ele nunca
que o devoto nunca se separa de sua própria deidade adorável. Maharaj, tem um passatempo, né, que um devoto foi pregar num lugar muito distante, assim, ele não tinha coisas vegetarianas para ele comer, e Prabhupada permitiu ele mesmo que comesse carne, assim, para que, desde que ele estivesse pregando a consciência de Krishna, se não tivesse outro alimento disponível. Então, assim, Eu não conheço esse passatempo, eu conheço a história de que Prabhupada disse que isso seria possível, mas não conheço isso de que tenha de fato ocorrido. Eu ouvi esse um passatempo de sangue, assim. É possível. Mas, assim, então, eu entendo que talvez isso não seja assim, uma situação habitual, assim, mas uma coisa que, em nome da pregação, às vezes o devoto aceita esse tipo de alimento, mas não que ele vá, assim, em nome de grosso dos sentidos, ele vai passar a dele uma dieta, assim, comendo alimentos diariamente que são cozidos por pessoas que não são Vaishnavas. Claro. Por a sua comodidade ou por gratificação dos sentidos. É isso mesmo. É isso mesmo. O próprio Prabhupada comeu alimentos não feitos por Vaishnavas e ofereceram cebola para ele. E ele comeu e o devoto que estava do lado identificou a cebola e não sabia o que fazer. E Prabhupada fazia. Chegava tudo para a beira do prato. E o devoto prestou atenção. O que o Prabhupada está fazendo? Ele estava... Aí o devoto teve o cuidado de olhar e viu que no cantinho do prato, na borda do prato, estava cheio de pedacinhos de cebola que o Prabhupada tinha deixado. Só para ver a flexibilidade de Prabhupada. O mantra de Prabhupada, Namastê, se a gente for analisar de maneira com uma ressignificação, como fizemos ontem, vamos ver que Prabhupada é descrito como aquele que vai salvar os países ocidentais, né? Paschatya Desha Tarina. Então, o que existe nos países ocidentais? Ignorância. A grande ignorância a respeito do próprio eu. Então, Prabhupada tem que se submeter a isso. Ele guardava os alimentos dele na mesma geladeira que se guardava carne. Imagine, Prabhupada passou por cima de um cadáver. Isso nunca um hindu faria. Nunca. Sério, mano? Não conheço essa... ele estava descendo do apartamento dele em Nova York, no Brooklyn, e tinha uma pessoa deitada na frente. E ele passou por cima. A gente não passa nem por cima do lixo quando a gente está varrendo e deixa o lixo assim no canto. Isso o maior problema é passar por cima do lixo. Em termos de karma, ninguém faz isso. Quem conhece os detalhes da cultura védica não faz isso. Prabhupada, o cara não saía, estava ali, Prabhupada passou por cima. Depois ele voltou. Quando ele voltou para entrar na casa, o camburão do IML dele estava recolhendo o cadáver. Ou seja, Prabhupada passou por cima do cadáver. Isso é para pregar nesses países, nos países ocidentais. E Prabhupada fez de tudo praticamente. Agora, recentemente, né, há poucos dias atrás, dia 17, um dia histórico, 17 de outubro se tornou um dia histórico na ISKCON, que é a autorização do GBC para que as mulheres possam iniciar discípulos. Isso é histórico e foi uma grande conquista para a ISKCON. E da mesma forma que foi uma grande conquista iniciar os ocidentais. Imagine chegarmos lá na Índia iniciados, chegarmos sannyasis na Índia. Tudo isso não era possível, foi Prabhupada que foi fazendo. E Prabhupada comer a comida feita por nós. Nós somos mleches, somos Vaishnavas por casta. Imagine, Prabhupada comia comida feita por nós. Imagine. Por devotas também, ele foi muito criticado por isso, né? Comer comida feita por devota. Uma mulher, porque ele é um sannyasi. Imagine, né? Então Prabhupada foi quebrando tudo isso para dar a compaixão. Então, e a tradição
E foi mudando a tradição. E veja o benefício que ele fez na Índia. Hoje o movimento Hare Krishna é fortíssimo na Índia. É fraquíssimo aqui, mas é fortíssimo lá. Porque a gente, uma das explicações é que nós queremos transformar o Ocidente na Índia. Aí não deu certo. Isso está comprovado que não deu certo. Então, aí a gente, na Índia se desenvolveu, o que é que a gente faz? A gente importa pujari da Índia e faz uma associação com os indianos da região, pede dinheiro. Aqui esse templo foi construído, foi comprado por um indiano, o terreno foi dado por um indiano. E eles sustentam, eles pagam todas as despesas do templo em todos os lugares e em contrapartida nós temos que fazer cerimônias de fogo para semideuses, nós temos que aceitar um monte de exigências que esses hindus indianos fazem. E a gente faz isso no mundo inteiro. Os devotos se tornam sacerdotes das cerimônias de samskaras hindus, não das cerimônias de samskaras vaishnavas como Prabhupada. Então o Ocidente está confuso, o movimento no Ocidente está muito confuso. E a crise ética entrou tão violentamente no nosso movimento que a própria pessoa não sabe o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, praticamente em nenhum aspecto da vida. E como não aprendeu a desenvolver amor e confiança, não aprendeu a desenvolver confiança, ela espera que o outro mereça a confiança dela para ela poder confiar. Como o outro, para merecer a confiança dela, tem que estar enquadrado no critério dela de merecer confiança. Esse critério está vinculado à satisfação dos sentidos e da mente dela. A mente dela está confusa por tudo que ela come, por tudo que ela faz, por tudo que ela não faz. Aí, no final das contas, ela não tem chance. Porque vai parar tudo na mente dela. Então é bem complexo. A crise ética que atingiu o nosso movimento só tem chance de mudar se nós mudarmos pequenas atitudes dentro de nós. E essa atitude tem que ser de acordo com a compaixão de Chaitanya Mahaprabhu. Em última análise, temos que pregar, temos que distribuir livros, temos que receber convidados considerando que são Krishna. Considerando que são Krishna. E dar a importância ao convidado da mesma forma que nós daríamos importância a Krishna. E por aí vai. Então temos que cuidar de cada pessoa, não podemos perder mais nenhum devoto. Nós podemos perder nosso conforto, podemos perder nossas linhas de raciocínio, nossos apegos, mas não podemos nós perder ninguém, nenhum devoto. E a gente sempre está perdendo devotos, porque a gente não consegue ceder tolices, bobagens que são temporárias e que vão desaparecer no curso natural do tempo. Do curso natural do tempo. Vão ser perdidas. Aí a gente não quer ceder e perde o Vaishnava. E aí a gente perde 1, perde 2, perde 3, perde 10, perde 100. E agora tivemos a conquista de que as mulheres podem iniciar. Então, da mesma forma que no que se refere a Guru Tattva, de repente veio a questão, uma pessoa de origem mlecha pode se tornar um guru? Aí, isso era a grande questão na época final dos passatempos de Prabhupada. Sim, pode, por esse verso, esse verso, esse verso, por aí vai. Agora é as mulheres, é a vez das mulheres. 40 anos depois, a vez das mulheres. As mulheres podem se tornar guru? Pode. Então, e a ISKCON está lutando para poder vencer a barreira dos tradicionalistas, a ala conservadora dos tradicionalistas que guardam as tradições indianas como se fossem espirituais e como se fossem fundamentalmente espirituais. E aí fica um conflito horrível dentro do nosso movimento, e a crise ética faz com que tudo isso aconteça. A única coisa que a gente faz é julgar o outro, aí a gente no máximo ama o outro, quando a gente tem um coração mais aberto, e ama enquanto tem uma troca de gozo dos sentidos. Quando
não tem isso, não tem satisfação, a gente deixa de amar também. Mas confiança, nem 1 milímetro de investimento na confiança. Para você ter minha confiança, você tem que mostrar que merece a minha confiança. Você tem que ser um acharya da minha confiança. Uma inversão de valores terrível. O Vaishnava é cheio de virtudes. Então ele tem que investir confiança. E se for traído, qual o problema de ser traído? Qual o problema de ser enganado? Enganado aprende a lição. Mas ele tem que investir confiança. E ao investir confiança, ele não é burro, nem é sentimentalista. Não estou pregando agora o sentimentalismo. Estou pregando investir confiança. E isso ele vai fazer dentro dos critérios normais de tudo. De serviço emocional, de trabalho, de proteger a pessoa, de proteger o movimento. Então ele vai investir confiança. E a pessoa vai reagir de acordo com o que foi investido. Tem casos. Nós temos aqui um exemplo. Acho que vocês não deram. A gente tem que fazer ainda uma excursão até lá. Vocês ainda não deram a importância que deveriam dar, porque não foram guiados para isso, ao nosso projeto de distribuição de alimentos na cidade. E aqui nós temos um projeto de distribuição de alimentos há 18 anos, 19? 18, né? 18 anos. E no total há 20 anos. Começamos há 21 anos atrás, mas paramos por 2 anos, depois retomamos, quando eu cheguei, que a gente começou a ativar, agitar tudo por aqui, começamos e não paramos mais diariamente, de se distribuir alimento para 70, 90 pessoas, diariamente, ininterruptos, 18 anos. Imagine. E aí, quais são os depoimentos? Que essas pessoas comendo prasada, tem gerações. Mahanama estava contando que ele conheceu uma mãe com filhos, depois viu uma filha da mãe com o filho. Olha só, então ele já está vendo o neto da pessoa que Mahanama dava prasada. Tudo habitante da rua, habitante assim, dessa situação. E o que acontece? Essas pessoas, muitas delas são marginais, assaltantes. E elas, porque nós investimos confiança de receber os assaltantes, de dar comida para os assaltantes, estar ali junto com os assaltantes, colocando no prato, eles vêm pegar mais, a gente põe de novo pressado junto com o assaltante. Quando eles identificam que estão assaltando um devoto, eles liberam o devoto, a pessoa. Vai embora, vai embora. Um diz para o outro, ele dá sopa para a gente, ele não dá sopa, eu dou sopa, solta ele aí. E só tem vários casos. Estou mentindo? Não. O acharya desse projeto todo é o nosso amigo Kanan. Então, imagine o que é investir confiança. Se a gente pode investir confiança no marginal, assaltante, estuprador, criminoso, por que a gente não pode investir confiança nos Vaishnavas? Porque não pode. Não tem explicação, a não ser mesquinhez do coração, típica da era de casa. Então nós temos que investir confiança. Ninguém tem o direito de dizer, você não merece minha confiança. Ninguém tem direito de dizer isso, porque você se põe, a pessoa que diz isso se põe na posição de superior ao outro. Quem é superior a alguém? Quem é superior a alguém? Onde está essa pessoa superior a alguém? Então, para dizer, você não merece minha confiança. Então, esse tema, amor e confiança, é um pouco compreendido dentro do nosso movimento. Eu venho falando disso já há muito tempo, por isso tenho tudo assim na ponta da língua para falar, venho estudando, pesquisando e tudo mais. E a gente conduz o nosso projeto aqui baseado nisso, com muitas falhas. Embora o Instituto tenha toda a teoria, na hora de colocar na prática, na própria congregação, do próprio condomínio, na própria vida nossa íntima do Instituto, tudo, falha tudo. Por quê? Porque nós somos as pessoas que não têm confiança, não têm amor, não têm compreensão, não têm filosofia, não passamos da plataforma inicial de canista de cara. Nós somos o problema. Mas o que é que nós pensamos? O problema é do outro. É você que é o problemático.
A gente sempre pensa, quem é o culpado? A gente procura o outro como culpado. E eu sou o santo. Eu faço tudo bacana. Eu estou feliz, sou bacana, sou feliz. Pode ver quem fala isso na Bhagavad Gita. Quem é que fala, sou feliz, meus amigos são bacanas. Pode ver quem é que fala isso. É exatamente o iludido descrito como Asura. É exatamente isso. Não é o Sura. Quem diz isso é exatamente o demônio apresentado dentro. Falhou, né? Não era para dizer essa palavra, mas falhou. No vício, né? Não era, fiz tudo para não falar essa palavra, terminei falando. Mas no capítulo Natureza Divina e Demoníaca, está lá, né? Até esqueci o verso, eu conhecia esse verso na ponta da língua. Esqueci. Então, por aí vai. Essa é a nossa luta e tudo vai ser resolvido se nós colocarmos a deidade dentro do coração e sairmos em parikrama com a deidade no coração. A gente está dentro do banheiro, a deidade está protegida, porque o coração não está visível. A gente está fora do banheiro, a deidade está prevalecendo. No banheiro, ela também prevalece. Em todo lugar, ela vai prevalecer, porque vamos levar dentro do coração. E aí, chegou um prato na frente da gente, a deidade está aqui, ó. Só fazer assim. Aí oferece, né? Pronto. É só isso. É muito simples. É muito simples se tornar um templo e considerar o coração como um altar. É muito simples. Mas a gente quer coisa complicada. A gente quer coisa complicada. Então a gente tem dificuldade. A crise ética está maltratando a inteligência de grandes intelectuais devotos. Grandes brahmanas devotos. Porque Kali Yuga não está dando mole. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Prabhupada.